As fugas de prisão sempre foram um assunto que rendeu filmes incríveis e seriados que seguram nossa atenção até o final da temporada. É ou não é verdade? Afinal, quem não conhece a história dos irmãos Michael e Lincoln, que fazem de tudo para escapar da prisão na série televisiva Prison Break? O homem, quando se vê privado da sua liberdade, é capaz de fazer as coisas mais impressionantes do mundo para a recuperar de volta. Só que essas histórias não existem apenas nos cinemas em Hollywood ou nas séries de TV, não. Desde quando as prisões foram inventadas, histórias de fugas incríveis acontecem e muitas são inacreditáveis. Hoje eu te apresento as 5 fugas da prisão mais geniais da história. Número 1. Escadinha. Para abrir a lista, vamos começar com uma história brasileira. José Carlos dos Reis Ensina, mais conhecido como Escadinha, foi um traficante carioca e um dos fundadores da Falange Vermelha, que mais tarde se tornaria o tão conhecido Comando Vermelho. No dia 1º de janeiro de 1986, Escadinha escapou do presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, por um helicóptero. 2 comparsas se passaram por fotógrafos e renderam o piloto do helicóptero, imobilizando-o com uma droga injetada. Um dos comparsas era piloto e foi ele quem resgatou Escadinha. A fuga surpreendeu a todos pela audácia. Pode-se dizer que o presídio da Ilha Grande, demolido em 1994, era de segurança máxima. E o que dava total segurança era o isolamento do presídio e as dificuldades impostas pela própria natureza. No dia da fuga, Escadinha escapou do presídio e foi para a Praia Coroa Grande. Por ironia do destino, ele voltou ao presídio da mesma forma que fugiu, de helicóptero. O fugitivo foi capturado no final de março numa cama de hospital após ter levado 2 tiros durante um conflito entre a PM e seus comparsas. O episódio foi tão incrível que virou até uma música da banda inglesa Big Audio Dynamite. Número 2. Houdini. Alfie Hintz era praticamente um mestre na arte da fuga. Ele foi capaz de escapar da cadeia 3 vezes. Ele era tão esperto e estratégico que as pessoas não podiam acreditar na fuga quase impossível dele, bem diante dos policiais. A primeira vez que ele fugiu, Hintz apenas abriu a porta da cela, pois tinha memorizado os dentes da chave e depois fez uma cópia da mesma. Sua segunda fuga ocorreu após uma ação judicial contra os policiais que o prenderam, atestando que a prisão era ilegal. Quando ele foi levado ao tribunal, pediu para ir ao banheiro. E acredite ou não, ao lado da porta estavam alguns de seus cúmplices que o ajudaram na fuga. Preso novamente, ele foi levado para o presídio de Chelmsford, onde conseguiu escapar uma 3ª vez. Mas além de um artista da fuga, Hintz era também muito inteligente e mesmo após ser capturado novamente, aproveitou uma brecha na lei que não adicionava tempo de sentença às tentativas de fuga da prisão. Assim, cumpriu apenas 6 anos iniciais e saiu livre. De quebra, ainda processou o policial que o prendeu. Não é à toa que o seu apelido era Alfie Houdini, em homenagem ao grande ilusionista Houdini. Número 3. Maze Prison. Em 1983, aconteceu a maior fuga de prisioneiros da história do Reino Unido. No dia 25 de setembro, na Irlanda do Norte, 38 prisioneiros renderam os policiais do bloco H7 da Maze Prison durante a madrugada e tomaram controle do local. Com os guardas como reféns, alguns prisioneiros pegaram suas roupas e chaves de carros para ajudar na fuga. 1 hora depois, um caminhão trazendo alimentos chegou à prisão e foi rendido pelos prisioneiros, que os convenceram de forma não muito amigável a ajudá-los na fuga. O caminhão deixou a prisão levando 38 detentos. A HM Prison Maze era considerada uma das prisões mais seguras da Europa, com uma estrutura impecável, cercas de mais de 5 metros de altura e com cada bloco protegido por parede de 5,4 metros de concreto com arame farpado no topo.
Todos os portões eram de aço sólido e controlados eletronicamente. Só que a fuga não demorou muito. A maioria dos prisioneiros foram capturados apenas alguns dias depois. Número 4, Pascal Paget. Este é um clássico que não poderia ficar de fora. Em 2001, um helicóptero se aproximou da prisão de Lens, no sudeste da França, para levar Pascal Paget, que havia sido condenado a 30 anos de prisão por homicídio. Não seria uma história tão incrível assim se Pascal não tivesse escapado de mais 2 prisões da mesma maneira. Em 2003, ele foi recapturado e levado para a mesma prisão de onde saiu da mesma forma, levando outros 3 condenados com ele. Ele foi então recapturado novamente e condenado a mais 7 anos de prisão por tentativa de fuga. Sem aprender com os próprios erros, no entanto, a segurança da prisão mais uma vez permitiu que Paget escapasse sequestrando um helicóptero. Felizmente, Paget foi recapturado pela 3ª vez e nunca mais conseguiu escapar. Número 5. A Ilha de Alcatraz. Alcatraz talvez tenha sido a prisão de segurança máxima mais famosa da história. Além de toda a segurança de uma prisão, ela ainda ficava em uma ilha, tornando a fuga praticamente impossível, exceto para Frank Morris, Clarence England e John England, 3 prisioneiros que em 1962 encontraram uma maneira de fugir. Usando um motor de aspirador de pó improvisado, eles criaram uma espécie de britadeira para alargar os tubos de ventilação e, pela tubulação, conseguiram chegar ao lado externo da prisão. Enquanto isso, também criaram algumas cabeças feitas de sabonete para enganar quem passasse pelas celas, achando que eles ainda estavam por ali dormindo. Já do lado de fora da prisão, utilizaram botes improvisados para fugir. No entanto, os prisioneiros nunca mais foram avistados, o que significa que ou a fuga foi bem sucedida e eles conseguiram se esconder muito bem ou acabaram morrendo afogados. A história virou um filmaço. E aí, o que você achou? Eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!